Você acredita que algumas das maiores invenções da humanidade nasceram, por puro acaso? Imagine entrar em um laboratório esperando um resultado comum e acabar mudando a história da medicina. Ou esquecer um experimento sobre a mesa e descobrir um material capaz de salvar milhões de vidas. O mais impressionante é que muitas dessas descobertas quase foram jogadas no lixo antes que alguém percebesse seu verdadeiro valor. Hoje você vai conhecer 10 descobertas feitas completamente por acidente que transformaram o mundo para sempre. Algumas salvaram bilhões de vidas. Outras revolucionaram a tecnologia. E uma delas provavelmente está presente na sua casa neste exato momento. Mas espere até chegar ao final, porque a última descoberta nasceu de um erro tão improvável que parece roteiro de filme. Antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossos próximos vídeos. Aqui você sempre encontra curiosidades incríveis que mostram como o mundo é muito mais surpreendente do que parece. Agora, vamos começar. 10. O forno de micro-ondas. Hoje parece impossível imaginar uma cozinha sem um micro-ondas. Mas sua criação aconteceu por causa de uma barra de chocolate. Em 1945, o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com radares utilizando equipamentos chamados magnétrons, responsáveis por emitir micro-ondas. Durante um teste, ele percebeu algo estranho. A barra de chocolate que estava em seu bolso havia derretido completamente. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas o calor do ambiente, mas resolveu investigar. Colocou grãos de milho próximos ao equipamento. Segundos depois, eles começaram a estourar. Logo em seguida, testou um ovo. O resultado foi ainda mais curioso. O ovo explodiu bem na frente dos pesquisadores. Foi naquele momento que Spencer percebeu que aquelas ondas poderiam aquecer alimentos rapidamente. Poucos anos depois surgiu o primeiro forno de micro-ondas comercial. Os primeiros modelos eram enormes, pesavam centenas de quilos e custavam uma fortuna. Hoje existem bilhões deles espalhados pelo planeta, tudo porque alguém resolveu investigar uma simples barra de chocolate derretida. 9. A penicilina. Poucas descobertas salvaram tantas vidas quanto esta. Em 1928, o cientista Alexander Fleming estudava bactérias em seu laboratório. Antes de sair de férias, deixou algumas placas de cultura sobre a bancada. Ao retornar semanas depois, encontrou algo que qualquer pesquisador normalmente descartaria. Uma das placas havia sido contaminada por um mofo. Mas havia um detalhe estranho. Ao redor daquele fungo, as bactérias simplesmente não cresciam. Em vez de jogar tudo fora, Fleming resolveu investigar. O fungo produzia uma substância capaz de matar bactérias perigosas. Nascia ali a penicilina. Antes dela, pequenas infecções podiam matar rapidamente. Ferimentos simples frequentemente terminavam em amputações ou morte. A descoberta inaugurou a era dos antibióticos e estima-se que tenha salvado centenas de milhões de vidas ao longo do último século. Tudo começou porque um experimento foi contaminado. 8. O velcro. Você provavelmente já usou velcro centenas de vezes. Em tênis, mochilas, roupas, equipamentos esportivos e até na indústria espacial. Sua origem aconteceu durante um passeio com um cachorro. Em 1941, o engenheiro suíço George de Mestral caminhava por uma floresta quando percebeu que pequenas sementes espinhosas haviam grudado em sua roupa e também no pelo de seu cachorro. Em vez de simplesmente arrancá-las, fez algo incomum. Levou uma delas ao microscópio. Ali descobriu centenas de pequenos ganchos microscópicos que se prendiam facilmente às fibras dos tecidos. Inspirado pela natureza, criou um sistema com ganchos e laços. Nascia o velcro. Décadas depois, ele seria utilizado até mesmo pelos astronautas durante missões espaciais para prender equipamentos em ambientes sem gravidade. Às vezes, a natureza entrega soluções brilhantes para quem presta atenção. 7. O post-it. Os famosos bloquinhos adesivos amarelos também surgiram por acaso. Na década de 1970, o cientista Spencer Silver tentava criar uma cola extremamente forte. O resultado foi exatamente o contrário.
Ele produziu uma cola extremamente fraca. Fracassou completamente. Ou pelo menos era o que parecia. Anos depois, outro pesquisador da empresa 3M, chamado Art Fry, enfrentava um problema curioso. As marcações em seu livro de hinos viviam caindo. Foi então que lembrou daquela cola considerada inútil. Ela grudava sem danificar o papel e podia ser reutilizada diversas vezes. Era exatamente o que precisava. Nasciam os post-its. Hoje eles são utilizados em escritórios, escolas, universidades e empresas do mundo inteiro. Uma invenção milionária criada a partir de um fracasso. 6. Dos raios X. Em 1895, o físico Wilhelm Conrad Röntgen estudava tubos de raios catódicos. Durante um experimento, percebeu que uma tela fluorescente distante brilhava sempre que o equipamento era ligado. O estranho era que a tela estava protegida e não deveria receber luz alguma. Intrigado, começou a fazer testes. Colocou diferentes objetos entre o aparelho e a tela. Madeira, livros, metal. Até que decidiu colocar a própria mão. O que apareceu foi assustador. Ele conseguia enxergar os ossos. Pela primeira vez na história, era possível visualizar o interior do corpo humano sem realizar uma cirurgia. Nasciam os raios X. Essa descoberta revolucionou completamente a medicina e continua salvando milhões de vidas todos os anos. 5. A vulcanização da borracha. No século XIX, a borracha era extremamente problemática. No calor, ficava pegajosa. No frio, endurecia e quebrava. Parecia impossível utilizá-la em larga escala. Foi então que Charles Goodyear sofreu um acidente. Durante um experimento, uma mistura de borracha e enxofre caiu sobre uma chapa quente. O esperado era perder todo o material. Mas aconteceu o contrário. A borracha ficou resistente, flexível e muito mais durável. Nascia o processo de vulcanização. Graças a essa descoberta foi possível fabricar pneus modernos, mangueiras, peças industriais e inúmeros produtos que utilizamos diariamente. Curiosamente, a famosa fabricante de pneus Goodyear recebeu esse nome justamente em homenagem ao inventor. 4. O marca-passo. Um simples erro de montagem acabou salvando milhões de vidas. Na década de 1950, o engenheiro Wilson Greatacek construía um aparelho para registrar os batimentos cardíacos. Durante a montagem, pegou um resistor errado. Ao ligar o circuito, o equipamento começou a emitir pulsos elétricos regulares. Em vez de descartá-lo, percebeu algo extraordinário. Aqueles impulsos imitavam perfeitamente os sinais naturais do coração. Depois de muitos testes, nasceu o marca-passo implantável. Hoje, milhões de pessoas vivem normalmente graças a esse pequeno aparelho. Tudo porque alguém pegou uma peça errada. 3. A Teflon. Em 1938, o químico Roy Plunkett pesquisava novos gases para sistemas de refrigeração. Durante um experimento, um cilindro aparentemente vazio chamou sua atenção. O gás havia desaparecido. Ao abrir o recipiente, encontrou um pó branco extremamente estranho. Esse material era incrivelmente resistente ao calor, praticamente não reagia com outras substâncias e possuía uma superfície extremamente escorregadia. Era o politetrafluoretilo, mais conhecido como Teflon. Décadas depois, ele passou a revestir panelas antiaderentes, equipamentos médicos, peças industriais e até componentes utilizados na exploração espacial. Mais um erro que virou uma revolução tecnológica. 2. A sacarina. No final do século XIX, o químico Constantin Fauberg pesquisava derivados do carvão mineral. Após um longo dia de trabalho, foi jantar sem lavar completamente as mãos. Enquanto comia um pedaço de pão, percebeu algo curioso. Tudo tinha um sabor extremamente doce. Voltou imediatamente ao laboratório. Após diversos testes, descobriu a substância responsável. Era a sacarina. O primeiro adoçante artificial da história. Hoje ela faz parte da alimentação de milhões de pessoas,
principalmente diabéticos e indivíduos que procuram reduzir o consumo de açúcar. Uma descoberta literalmente feita durante o jantar. 1. A cola Super Bonder. Nossa última história talvez seja a mais improvável de todas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o químico Harry Coover buscava desenvolver materiais transparentes para miras de precisão. Mas havia um enorme problema. Uma das substâncias criadas grudava em absolutamente tudo: vidro, metal, plástico, dedos, ferramentas. Era considerada inútil para o projeto militar. O material foi arquivado. Anos depois, Coover percebeu que justamente aquela aderência extrema era seu maior diferencial. Assim nasceu o cianoacrilato, conhecido mundialmente como Super Bonder. Hoje essa cola é utilizada em residências, indústrias, hospitais e até procedimentos médicos para fechar pequenos cortes sem pontos. Aquilo que parecia um completo fracasso acabou se tornando uma das colas mais famosas do planeta. Essas histórias mostram que a ciência nem sempre segue um caminho previsível. Muitas vezes, grandes descobertas não acontecem porque tudo deu certo. Elas acontecem porque alguém teve curiosidade suficiente para investigar algo que parecia apenas um erro. Uma placa contaminada. Uma barra de chocolate derretida. Uma cola fraca. Uma peça montada de forma errada. Um jantar comum. Pequenos acidentes acabaram mudando completamente a história da humanidade. Isso nos lembra que nem todo erro representa um fracasso. Em alguns casos, ele pode esconder uma oportunidade capaz de transformar o mundo. E agora queremos saber de você. Qual dessas descobertas mais surpreendeu você? A penicilina, o micro-ondas, os raios-x ou a incrível história da Super Bonder? Escreva sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar descobrindo histórias fascinantes, curiosidades surpreendentes e fatos reais que parecem inacreditáveis. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.